A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 7, com a jornalista Vanessa Cruz. O presidente da Câmara de Albufeira diz que as buscas de que foi alvo hoje são inaceitáveis e garante que ninguém o vai calar. O autarca eleito pelo Chega é suspeito dos crimes de discriminação racial e incitamento ao ódio por causa de uma declaração que fez sobre a comunidade cigana numa reunião da Assembleia Municipal. O Ministério Público fez hoje buscas. Há pouco, num vídeo publicado no Instagram, Rui Cristina reagiu de viva voz. O que aconteceu hoje na Câmara Municipal de Albufeira é inaceitável e revolta qualquer pessoa de bem. Montou-se um espetáculo à volta de declarações que apenas afirmam um princípio básico de justiça. E não me calarão, não me intimidarão e não me farão recuar. Fui eleito para, por fim, interesses instalados, enfrentar injustiças e defender uma verdadeira igualdade de oportunidade para todos. Esta é a reação às buscas do Ministério Público. Falta ouvir agora a declaração do próprio Rui Cristina, que deu origem à investigação. Comigo não. Peço imensa desculpa. Eu não vou gastar dinheiro com a etnia cigana enquanto eu tenho aqui os albufeirenses com necessidades de casa. Peço desculpa. Isto é duro estar-vos a dizer isto. Podem-me chamar xenófobo, podem-me chamar o que vocês quiserem. E primeiro estamos nós que pagamos impostos e que temos necessidades. E depois está estas comunidades. Desculpem lá, isto é tão simples como eu vos estou aqui a dizer. Preto no branco. Declaração feita num encontro da Assembleia Municipal de Albufeira que levou a deputada eleita pelo PSD e CDS a fazer a denúncia ao Ministério Público. Rui Cristina apresentou, entretanto, queixa contra Helena Simões, acusa de difamação agravada e denúncia caluniosa. E o líder do Chega, André Ventura, sem defesa do autarca que venceu a Câmara de Albufeira. André Ventura quer esclarecimentos das autoridades e do Ministério Público sobre o que motivou as buscas feitas hoje à Câmara de Albufeira. Isto não é aceitável numa democracia. Era importante por isso que as autoridades fizessem um esclarecimento ao país sobre o que aconteceu hoje, como fizeram noutros casos e como fizeram noutras situações. Os fundamentos que levaram a estas buscas foram declarações do autarca e presidente da Câmara numa Assembleia Municipal, portanto, no exercício do seu mandato de presidente de Câmara, dizendo, cito, isso é para dar casas a ciganos e eu não vou alinhar nisso. Prendam-me, então. Prendam-me, porque já disse isso. O presidente do Chega acusa o Poder Judiciário de estar a perseguir a liberdade de opinião nesta investigação que envolve o autarca de Albufeira, Rui Cristina, eleito pelo partido. Entretanto, foram dados passos concretos para a entidade da Transparência tornar pública a lista de clientes da Spino Viva. As diligências estão em curso, é o que adianta a entidade da Transparência, com a ressalva de que a divulgação da lista está dependente da colaboração do próprio Luís Montenegro. Não é por isso possível antecipar um prazo concreto para a publicação dos clientes da empresa familiar do Primeiro-Ministro, apesar de Luís Montenegro ter tentado por 2 vezes recorrer da decisão do Tribunal Constitucional. Os recursos não foram apreciados e, portanto, a lista de clientes da Spino Viva vai mesmo ser publicada. O Ministro da Agricultura respondeu, entretanto, esta tarde às queixas dos agricultores sobre a falta de apoios perante o aumento do preço dos combustíveis, apesar de estarem prometidos, e também o Ministro da Agricultura veio falar, Vanessa Cruz, dos apoios relativos às tempestades. José Manuel Fernandes justificou o porquê de as candidaturas dos novos apoios para o setor ainda não terem aberto. Diz que ainda está em vigor uma linha de crédito a fundo perdido de 400 milhões de euros que tem de esgotar primeiro. Abrimos uma candidatura que termina em 30 de abril de 40 milhões de euros e nós não podemos interromper essa candidatura e se o fizéssemos agora estávamos a prejudicar os agricultores, porque o número de candidaturas que existem neste momento é cerca de 1 milhão de euros. Portanto, eu dizia assim, cerramos aqui a candidatura e aprovávamos 1 milhão de euros, quando eu sei que é preciso muito mais. Aquilo que nós pedimos é para as pessoas se candidatarem rapidamente. O Ministro da Agricultura, que na sequência do aumento do preço dos combustíveis, anunciou esta quarta-feira um desconto de 10 cêntimos no chamado gasóleo verde para agricultores, produtores florestais e pescadores. É uma medida que vai ser aprovada na sexta-feira em Conselho de Ministros.
Já a data, entretanto, para o arranque da Urgência Regional de Obstetrícia e Ginecologia na Península de Setúbal vai ser quando, Vanessa? 15 de abril. O protocolo foi assinado esta tarde entre a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e os Conselhos de Administração das Unidades Locais de Saúde de Almada Seixal, Arco Ribeirinho e da Arrábida. O diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, explica que a Urgência Regional vai funcionar em 2 polos. A partir de 15 de abril funcionará a urgência centralizada. A urgência vai funcionar em 2 polos, um no Hospital Garcia da Horta e o outro polo no Hospital São Bernardo em Setúbal. As 3 ULS vão manter toda a atividade programada na área da ginecologia e obstetrícia, incluindo os partos programados, que vão continuar a realizar-se em cada uma das ULS, na Almada Seixal, Arco Ribeirinho e Arrábida. Quanto à distribuição de médicos nestas 2 urgências da Península de Setúbal, o diretor executivo do SNS não adianta números concretos, mas nega que haja uma relutância entre os profissionais de saúde para se deslocarem para as urgências dos hospitais Garcia de Horta em Almada e São Bernardo em Setúbal. E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira, 25 de março. O Benfica foi condenado pela UEFA ao encerramento parcial de 500 lugares no Estádio da Luz. A decisão surge por comportamentos racistas e discriminatórios de alguns adeptos durante o jogo com o Real Madrid a 17 de fevereiro. A pena fica suspensa por 1 ano. A UEFA terá atenuado a sanção devido à rapidez do inquérito interno que foi conduzido pelo clube. Os 5 sócios foram, entretanto, suspensos pelo Benfica. Podem mesmo vir a ser expulsos. Teve lugar esta tarde no Tribunal de Família e Menores de Aveiro a 2ª sessão do julgamento do jovem acusado de matar a mãe o ano passado no concelho de Vagos. Durante a audiência foram ouvidos o pai do arguido, uma técnica de reinserção social e 3 testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa. O julgamento vai continuar agora amanhã de manhã. Este caso aconteceu a 21 de outubro do ano passado, quando a vereadora da Câmara de Vagos, Susana Gravato, foi atingida a tiro dentro de casa na Gafanha da Vagueira. A Meta e o YouTube foram considerados culpados das acusações sobre vício de uso de plataformas. Uma jovem utilizadora de 20 anos vai receber mais de 2,5 milhões de euros depois de se ter concluído que as plataformas contribuem para agravar problemas de saúde mental. De acordo com a decisão do júri, os mecanismos de design, considerados viciantes, tiveram um impacto direto na saúde desta utilizadora. O advogado da jovem afirma que a Meta e o YouTube preferiram privilegiar o lucro em vez da segurança dos utilizadores. A porta-voz da Casa Branca sublinha que o regime iraniano tem de entender que foi derrotado. Caroline Leavitt deu uma conferência de imprensa na última hora, voltou a frisar as conquistas da ofensiva americana, fez um balanço, mais de 9.000 alvos atingidos. A porta-voz da Casa Branca assegura que Donald Trump não quer continuar a guerra, mas avisa que o Irão pode vir a ser atacado como nunca, caso não admita que foi derrotado. Os elementos que restam do regime iraniano têm mais uma oportunidade de cooperar com o presidente Trump, abandonando as ambições nucleares e deixando de ameaçar ativamente os Estados Unidos e os nossos aliados. A preferência do presidente é sempre a paz. Não é necessário que haja mais mortes e destruição. Mas se o Irão não aceitar a realidade do momento atual, se não compreender que foi derrotado militarmente, o presidente Trump vai garantir que será atingido com mais força do que nunca. O presidente Trump não faz bluff. President Trump does not bluff. A porta-voz da Casa Branca que negou nesta conferência de imprensa que o Irão tenha rejeitado um acordo de paz. Diz que as negociações continuam. Esta tarde o Irão apresentou 5 condições para acabar com esta guerra. Uma delas, ter a soberania sobre o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo a nível mundial. Entretanto, já há uma data para a viagem de Donald Trump à China, que foi adiada no início de abril. O presidente norte-americano vai a Pequim a 14 e 15 de maio. E uma nova flotilha para Gaza vai partir dia 12 de abril de Barcelona, leva cidadãos portugueses. É uma nova missão para romper o bloqueio israelita. É a maior flotilha da história, com destino ao enclave palestiniano, mais de 100 embarcações, cerca de 3.000 participantes. Portugal vai estar representado pelo ativista Nuno Gomes, mas vão participar também outros cidadãos portugueses. Vários músicos imigrantes em Portugal vão revisitar, Ricardo, a obra de um marco da música popular portuguesa. Vê lá se reconheces. Fausto. Pois claro, esta é fácil. Nem é preciso ouvir a voz. Fausto Bordalo Dias, que nasceu num navio no Atlântico
a caminho de Angola. Mais tarde ficou conhecido por conjugar os ritmos africanos e a música tradicional e popular portuguesa, como se percebe pelo que estamos a ouvir. O projeto Do Cabo ao Mundo vai revisitar a obra do músico e compositor que morreu há 2 anos, sob a lente de artistas imigrantes que trabalham em Portugal. Por exemplo, Luca Argel, Nani Medeiros, Nancy Vieira e Selma Wamus. E o que é que podemos esperar concretamente? Olha, concertos ao vivo, a estreia é a 11 de abril no Teatro Cine Pombal. Também há outros espetáculos previstos para este ano e em maio vai ser editado um álbum. Ficamos com um bocadinho de Fausto Bordal Dias a fechar este Jornal das 7. Cheia de mágoas, ai quebra-mar, com tantos perigos, ai minha vida, com tantos medos e sobressaltos, que eu já vou aos saltos, que eu vou de fugida.